Pelos seus frutos os conhecereis. Vamos ouvir a palavra de Deus que hoje nos fala em Mateus 6, de 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. A palavra de Deus hoje vem ser essa espada que vem podar na sua vida aquilo que não é bom. E às vezes, quando ouvimos essa palavra, pensamos naqueles falsos profetas que estão fora de nós. Isso é verdade também. É bom refletir porque muitos falsos profetas têm surgido, que não ensinam o que a verdadeira doutrina da igreja ensina, o que os santos sempre ensinaram, o que sempre o magistério da igreja ensinou. Mas existem até falsos videntes que, quando eles falam em nome de Nossa Senhora, eles começam a engrandecer a si mesmo, dizendo que Nossa Senhora fala que eles são grandes santos, que eles são muito bons, e isso não é um fruto verdadeiro. A palavra de Deus está dizendo que nós vamos conhecer a árvore pelos frutos. E o fruto que Jesus quer que nós demos, antes de tudo, é o fruto da humildade. Pois o verdadeiro amor, ele nasce na humildade. Eu quero te convidar a ver também Mateus capítulo 3, versículo 8, que João Batista vai dizer: dai frutos de verdadeira conversão, de verdadeira penitência, algumas traduções de verdadeiro arrependimento. E ele continua: não digais dentro de vós, nós temos a Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para fazer dessas pedras filhos de Abraão. Meus irmãos, a palavra de Deus está nos convidando, o fruto que ela está nos convidando a dar é fruto de verdadeiro arrependimento. Como pode se arrepender quem já se acha santo? Como pode se arrepender esses fariseus que vinham para João Batista se batizar fingindo, sem um verdadeiro arrependimento? O fruto que Deus pede de nós, vou repetir: dais, pois, frutos de verdadeiro arrependimento, ou verdadeira penitência, ou verdadeira conversão. É o que a palavra de Deus nos ensina. Deus espera que nós possamos dar frutos. Se não dermos frutos, Ele está dizendo, a árvore que não dá frutos será cortada e lançada ao fogo. Você se lembra uma passagem bíblica em que Jesus olha para uma figueira e ele procura figos, só acha folhas. E ele amaldiçoa aquela figueira dizendo que nunca mais tu possas dar fruto algum. E a figueira na mesma hora seca diante dos olhos dos discípulos, que ficam impressionados. Jesus está falando através desse gesto que se alguém não der frutos de amor, através da humildade, não entrará no reino dos céus. Quem não se decidir pelo amor, não se salvará. Porém, o amor de Deus é tão grande que mesmo aqueles que têm um coração mau, mesmo aqueles que estão endurecidos, o Senhor faz de tudo para salvá-los. O Senhor quer contar com você para atrair os pecadores até o seu sagrado coração. Olha que belo, um outro testemunho também é a passagem bíblica de Lucas 13, onde vai se falar de uma figueira que não estava dando frutos, mas existiu alguém que intercedeu, que ajudou. O dono da figueira disse: eu vou cortar essa figueira e tirar ela do terreno para plantar outras coisas, porque ela está ocupando inutilmente esse terreno. Mas o homem que trabalhava na terra disse: espera um pouco, deixa eu tentar ainda, vou colocar adubo, vou tentar melhorar, vou podar para ver se dá frutos. Se não der, daqui a 1 ano o Senhor pode cortar, mas deixa eu tentar.
Isso é uma parábola muito linda, mostrando que a misericórdia de Deus tem paciência, mesmo com os piores pecadores. Se eles dão um pequeno sinal de desejo de mudança de vida, o milagre da misericórdia de Deus acontece. E meus irmãos, isso aconteceu na vida de um padre, chamado Padre Stephen, lá nos Estados Unidos. Esse padre teve uma vida profundamente errada. Foi aos poucos, nada acontece de uma vez. Ele foi se relaxando, foi deixando a vida de oração, foi deixando a confissão, confessava o mínimo possível e cada vez mais foi relaxando na sua vida de padre. A sua paróquia até achava que ele era uma pessoa boa, mas aos olhos de Deus ele não era bom. Ele estava cometendo pecados mortais, pecados graves, e estava levando a sua vida de sacerdócio como que empurrando com a barriga, e cada vez mais amando as coisas do mundo e desprezando os mandamentos de Deus. Esse sacerdote tem um acidente terrível, e nesse acidente rompe a sua cabeça, sai uma parte do couro cabeludo, até o seu cérebro é cortado, e os médicos, diante daquilo, dizem que existem pouquíssimas chances daquele sacerdote sair vivo. A sua coluna é prejudicada, partes do seu corpo vitais, e eles dizem que se ele sobreviver, o que é muito difícil, ficará com sequelas gravíssimas. Todo o povo da paróquia começa a rezar, começa a clamar, e o que acontece? Este sacerdote vai se recuperando e fica 100% bom. Quando esse padre vai celebrar uma missa e vai fazer a leitura dessa parábola da figueira que não dá frutos, mas alguém intercede para dar mais uma chance, o padre se emociona e quase não consegue acabar aquela missa, de tão abalado que ficou com aquela leitura. Mais tarde, ele contou o que aconteceu com ele. Naquele momento da leitura, ele se lembrou do que aconteceu, no momento em que ele estava entre a vida e a morte. Ele se viu diante de Deus. Ele encontrou com Jesus cheio de amor e misericórdia. E diante da cruz de Jesus, do mistério do amor do coração de Jesus, a luz de Deus o mostrou. Quanta sujeira e quanta rejeição. Ele era um padre que só vivia para a sua fama, para o seu bem-estar e não para a salvação das almas. Ele disse que quando viu aquela visão, percebeu o amor de Cristo e percebeu que durante 12 anos de sacerdócio, ele rejeitou o amor de Cristo. E ele disse: eu sei, Senhor, eu te neguei, eu vivi só para mim. E ele entendeu que a sua sentença era a condenação eterna. Mas antes disso, ele ouviu uma voz feminina que dizia: meu filho, dê mais uma chance a ele. E a voz de Jesus, mesmo cheio de amor, diz a Nossa Senhora: minha mãe, este sacerdote viveu somente para si mesmo, e não para mim, e não para o bem das almas. Ele viveu para o seu egoísmo e cometeu muitos pecados gravíssimos. E Nossa Senhora diz: se dermos mais uma chance, com pessoas rezando por ele e dando graças especiais a ele, ele vai mudar, meu filho. Diante do pedido da Virgem Maria, Jesus entrega e diz: ele é teu, mãe, cuide dele. Nesse momento ele recebe a graça da cura e uma segunda chance. Meus irmãos, que testemunho incrível do Evangelho que é colocado em prática. Somente a árvore que dá bons frutos vai poder entrar no céu. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer que o nosso terreno não dá bons frutos. A semente que está dentro de nós é o próprio Deus, ela é perfeita, mas nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós não damos bons frutos por nós mesmos. Não somos árvore boa, não temos trabalhado bem o terreno. Se tivermos essa humildade, como na parábola do publicano e do fariseu em Lucas 18, o fariseu dizia: obrigado, meu Deus, como costumamos dizer às vezes, eu não mato, eu não roubo, eu não sou como essas pessoas perversas. Não é assim que Deus se alegra de você dizer. Mas o fariseu dizia isso: obrigado, meu Deus, porque eu não sou como este publicano, cobrador de impostos, pecador.
Mas o publicano, de cabeça baixa, dizia: meu Deus, eu sou um pecador, tende piedade de mim e me ajuda a viver uma vida correta. Jesus disse: esse saiu dali abençoado por Deus e perdoado. O fariseu não. Quando nós achamos que nós somos uma árvore muito boa, nos achamos melhor que os nossos irmãos, então nós caímos feio e os nossos frutos são frutos de morte. Mas quando nós temos o adubo da humildade, a palavra humildade vem de humus, que é um dos melhores tipos de adubo para a terra, possa produzir frutos verdadeiros. A semente que está em nós, que é a palavra de Deus, vai gerar frutos. Como diz em Mateus 3, versículo 8, dai frutos de verdadeiro arrependimento. Um coração contrito e humilde, diz o Salmo 50, o Senhor não haverá de desprezar. Se o nosso coração é humilde, nós nos tornaremos árvores frondosas, não só cheio de folhas, como aquela figueira que Jesus amaldiçoou, de aparências que enchem os olhos das pessoas. Não, mas bela aos olhos de Deus, produzindo frutos de santidade, de perdão e de amor, que às vezes muitos não veem, mas Deus vê no seu coração. Por isso, guarda essa palavra de esperança. O Senhor está dizendo que Ele dá uma nova chance a todos aqueles que confiam nele. E ainda, esse sacerdote, o Padre Stephen, ele não tinha um grande afeto a Nossa Senhora. A partir daí, ele entendeu que tinha uma mãe de misericórdia, e se não fosse essa mãe, ele estaria perdido no inferno. Se não fosse a oração dos paroquianos, ele não estaria mais aqui nesta terra, mas na perdição eterna. Somos irmãos uns dos outros. Se fizermos nossa parte da humildade, da vivência dos mandamentos, da oração, todos nós nos ajudaremos a chegarmos juntos no céu. Combatendo o bom combate, ajudando uns aos outros, nós seremos árvores boas que daremos frutos não somente da nossa salvação. A nossa árvore vai dar frutos que vão alimentar outros, que vão se aproximar de Deus por causa do nosso sim, por causa do nosso bom exemplo. Que Deus te abençoe muito nesse dia e que você possa compartilhar essa palavra. Você mesmo, fale para os seus irmãos dessa palavra de Deus de hoje. Fale dessa palavra de esperança. Existe chance de arrependimento. Existe chance de vida nova. Fale para as pessoas da esperança do perdão, da misericórdia de Deus que espera a nossa conversão. Compartilhe esse vídeo com os seus irmãos, faça com que muitos possam ouvir a palavra de Deus e dizer sim a essa salvação que vem do céu. Deus abençoe, guerreiro, guerreira. Nos encontramos amanhã, se Deus quiser.